Que a paz e a graça do nosso Deus permaneça com todos os irmãos. Amém. Primeiro Reis, irmãos, capítulo 22. Primeiro Reis, capítulo 22. Tá. Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nesse texto. Todos acharam? Amém. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-os assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes.
Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos ciros, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Oremos, irmãos. Soberano Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e, mediante o Teu Santo Espírito, suplicamos, ó Deus, que nos dê o entendimento a respeito dela. Que o Senhor nos guie, ó Deus, a Tua verdade, como verdadeiramente o Teu Espírito Santo nos faz. Que o Senhor nos dê, ó Deus, não apenas o conhecimento teórico, mas que nós possamos tirar lições práticas e aplicá-la em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos torne insensíveis à Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, mediante a Tua misericórdia, possa extrair de mim tudo aquilo que não te agrada e que eu verdadeiramente possa falar à Tua igreja somente aquilo que lhe convém, Pai. Que nós, mediante o Teu Santo Espírito, possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Nós assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O que nós acabamos de ler, irmãos, foi o último capítulo do livro de Reis. O último capítulo que também podemos aplicar ao último capítulo da história do rei de Israel, o rei Acabe. Rei de Israel, rei do norte. E no decorrer da história, nós também percebemos a presença de dois outros personagens. A presença do rei Josafá, rei de Judá, reino do sul, e a presença do profeta Micaías. E é justamente sobre esses três personagens, irmãos, que nós vamos analisar e extrair algumas aplicações para a nossa vida. Nós vamos analisá-los e extrair algumas lições, algumas características que vão compor a mensagem que nós vamos meditar hoje. Nós vamos falar sobre três perfis distintos de crentes. Irmãos, e esses três perfis distintos compostos por o crente apóstata, representado pelo rei Josafá, o rei Acabe, aquele crente que se afasta da palavra, aquele crente que não tem comunhão com o Senhor, aquele crente que abandona completamente a Deus e as suas orientações. O segundo perfil, o crente vacilante, representando o rei Josafá, aquele crente que tem conhecimento da palavra do Senhor, que tem conhecimento da verdade, que tem o discernimento do Espírito Santo, mas que por algum motivo acaba tendo uma relação, busca um contato, busca uma aproximação, busca fazer aliança com o mundo e com as coisas do mundo. E o terceiro perfil do crente é o crente fiel,
aquele crente que, mesmo fazendo parte da minoria, mesmo sofrendo forte oposição, não desiste de falar a verdade e de viver a verdade. Este é o crente representado por Micaías. Então, analisemos, pois, irmãos, primeiramente o rei Acabe, rei do norte. Eu falei rei do norte, e os irmãos podem até, de certa forma, dizer, poxa, João Nilson, anteriormente você falou rei do norte, rei do sul, eu ainda estou confuso com essa divisão. Existem dois reinos, é um povo só? O que representa esses dois reinos? De forma simples, irmãos, o reino do norte e o reino do sul vai representar um único povo, o povo de Deus. O povo que Deus tirou da terra do Egito, da escravidão, conduziu pelo deserto e o fez entrar na terra prometida, em Canaã. O mesmo povo que representa e que é a descendência de Abraão, de Isaque e de Israel. Um povo só, mas que em determinado momento da história acabou se dividindo. E essa divisão foi por parte da intervenção direta da parte do Senhor. Uma sentença do Senhor contra Salomão, que na sua velhice, infelizmente, acabou se tornando idólatra por causa da influência das suas muitas mulheres que não pertenciam ao reino, ao povo de Deus, acabou se sendo influenciado e tornou-se idólatra, afastando-se da parte do Senhor. E Deus disse a Salomão que por causa da sua desobediência, por causa do seu afastamento, ele iria tirar o reino das mãos dele e entregar a outra pessoa, ao seu servo. Mas por misericórdia de Davi, por consideração a Davi, ele não o iria fazer enquanto Salomão estava vivo. Essa divisão, irmãos, essa retirada do reino da mão de Salomão e entregar na mão de outro, aconteceu já na vida, na posse do rei Roboão, já o filho de Salomão. Enquanto Roboão começou a reinar, alguns representantes do povo se apresentou a ele e disse, olha, seu pai Salomão, enquanto estava vivo, pesou demais os impostos, e nós estamos aqui com uma carga tributária mais elevada. Então, por favor, alivia os impostos, alivia essa carga perante nós. Roboão disse que ia analisar o pedido deles. E ele foi consultar primeiramente os sábios, as pessoas que estavam ali dia a dia com Salomão, e eles disseram, olha, se de fato você aliviar a carga tributária desse povo, o povo estará nas suas mãos e o povo vai te seguir para onde quer que você for. Só que esse conselho, esta orientação não agradou ao rei Roboão, e ele preferiu tomar conselhos com as pessoas mais novas, os seus camaradas, as pessoas da sua idade. E eles disseram, olha, fala assim para o povo, o seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do seu pai. Se seu pai soltou eles, os fustigou, castigou com açoite, você os açoitará com as escorpiões. E essa foi a palavra que Roboão levou ao povo. E o povo, ouvindo essa palavra tão afrontosa, disse, o que nós temos agora com a casa de Davi? E a partir daí, o reino se dividiu. Uma parte, 10 tribos, se afastou do reino original e as outras 2 permaneceram com Roboão, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo do norte, a qual faz parte o rei Acabe, que nós vamos falar agora, ficaram com essas 10 tribos. E Acabe, irmãos, foi o 9º rei depois dessa divisão. E a Bíblia vai falar coisas totalmente pesadas a respeito de Acabe. Acabe foi um homem completamente averso à palavra de Deus. Acabe foi um homem que andou fora dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei de todos antes dele. Todos os reis não se comparam a Acabe quando ele assim assumiu o povo. Uma vez, em confronto com o profeta Elias, ele falou assim, és tu, você, o perturbador de Israel? E Elias respondeu, Elias, que não levava desaforo para casa, disse, quem tem perturbado Israel é você e a casa do teu pai, que abandonaram os caminhos do Senhor, abandonaram a palavra do Senhor e serviram a outros deuses, serviram a Balaíns. Esse era Acabe, irmãos. Este é Acabe, o homem que nós estamos estudando agora. E algumas outras características do rei Acabe. A primeira, que vai caracterizá-lo como um homem apóstata, como um crente que não guarda os caminhos do Senhor, é a consulta que ele não faz ao Senhor. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Essa foi a orientação do rei Josafá ao rei Acabe. E essa expressão pelo rei Josafá, irmãos, vai retratar que Acabe não tinha mais nenhum vínculo, não tinha nenhuma relação com Deus, se é que algum dia ele teve. Consultar a Deus, irmãos, naquela época era uma atitude comum diante dos reis, quando eles iriam ter algum tipo de investida militar.
Alguns versículos na Bíblia relatam isso, principalmente no Antigo Testamento. E um deles está em 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao 5, falando a respeito do rei Davi. Foi dito a Davi: eis que os filhos teus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Percebam, irmãos, que era uma característica dos reis. Vou nessa investida militar, mas primeiramente eu vou consultar ao Senhor, eu vou consultar a orientação de Deus, eu vou saber o que é que Deus tem para mim a meu respeito. Hoje, irmãos, o termo consultoria, ele também é utilizado nas relações empresariais. Muitas empresas buscam consultores, pessoas que são qualificados na área jurídica, na área econômica, na área de marketing, pedindo orientação. E esses consultores vão analisar questões relacionadas com problemas e possíveis melhorias que essas empresas elas podem aplicar e ter sucesso nos seus negócios. A relação do cristão, irmãos, com o Senhor, em consultar o Senhor, ela é muito maior e vai muito além do que uma mera relação de negócios. Consultar a Deus não se compara a uma relação empresarial. O sentido é muito maior também do que uma relação apenas religiosa. Nós, como crentes, e sabendo que Deus é o sábio dos sábios, quando o consultamos, sabendo que Ele vai nos dar as orientações necessárias nas mais variadas situações da nossa vida. Consultar a Deus. Mas para que consultar ao Senhor se eu não sigo os seus caminhos? Para que consultar ao Senhor se eu não tenho nenhuma relação com Ele? Para que consultar ao Senhor se eu não entreguei os meus caminhos a Ele para que Ele os dirija? Para que consultar ao Senhor se eu estou rodeado de pessoas que me bajulam e dizem aquilo que eu quero ouvir? Essas foram as mensagens que o rei Acabe estavam passando ao não consultar ao Senhor. Essas foram as reflexões que Acabe estava tomando por não consultar ao Senhor. Uma mensagem de total independência e de total rejeição à opinião e à vontade de Deus. Sobre isso, Deus vai falar através do profeta Jeremias, no capítulo 2, a partir do verso 9. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água viva. Irmãos, Israel havia se comportado de maneira absurda. Trocou a sua glória, que era o próprio Deus, por uma glória inútil representada por pau, por pedra, por objetos inanimados. Entre todas as nações, só os israelitas conheciam o Deus vivo, mas eles haviam trocado a glória do Senhor, trocado essa glória para adorar objetos de pedra e de madeira. Em nenhuma nação foi encontrado alguém que fizesse algo tão insensato, pois nenhum outro povo teve o privilégio de conhecer o Deus vivo. Acabe ouviu falar desde a sua tenra idade a respeito do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E ele demonstrava justamente essa rejeição. Ele demonstrava justamente essa oposição, essa falta de comunhão e de relação com o Senhor. Ele demonstrava justamente não ter nenhum desejo de consultar o Senhor sobre as suas tomadas de decisão. Quanto a nós, irmãos, nós também travamos batalhas. Assim como Acabe tentou e iniciou essa investida militar. Nós também travamos batalhas nas diversas áreas das nossas vidas, seja econômica, seja profissional, seja na área da saúde, seja na área de relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. Consultemos ao Senhor sobre o que fazer para superá-las.
Consultemos ao Senhor sobre as questões do nosso trabalho. Consultemos ao Senhor sobre as questões dos nossos estudos. Nós temos aqui crianças e adolescentes que daqui a pouco, futuramente, estarão diante talvez da sua maior decisão, ou a primeira maior decisão, que é a escolha da sua profissão. Consultemos ao Senhor, consulte ao Senhor para saber se é médico, engenheiro, advogado, professor, mecânico, enfim, sobre o que o Senhor, de fato, quer para a sua vida. Repetindo aquilo que eu falei anteriormente, nossa relação de consultar ao Senhor é muito mais além, é superior à relação empresarial, é superior à relação de negócios que se tem aí fora, é superior também a uma mera relação religiosa. Nós sabemos que o sábio dos sábios nos dará as orientações necessárias para as mais variadas decisões da nossa vida. Consultemos o Senhor. A segunda característica de um crente apóstata é que ele vai se retirar da presença do Senhor e se cercar de pessoas que falam apenas o que lhe é conveniente. Nós vemos aí no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 10 a 12. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Seguindo a orientação do rei Josafá, irmãos, Acabe busca se certificar se aquela decisão de entrar em conflito contra os sírios para resgatar a cidade de Ramote de Gileade era algo do favorável a Deus ou não. Contudo, ele vai se certificar, ele vai buscar profetas do reino, provavelmente profetas que eram sustentados pelo reino, profetas que certamente, conhecendo a personalidade do rei Josafá, nunca ia falar algo que o contrariasse. Lembrem-se que Josafá havia mandado matar muitos profetas do Senhor. Lembre-se que a esposa dele havia também mandado perseguir o profeta de Deus, o profeta Elias. Pela leitura que fizemos, sabemos que essas boas palavras também, irmãos, representam uma investida, uma intervenção direta da parte de Deus, com o objetivo de cumprir a sua sentença contra Acabe. Nós lemos que Deus estava ali intervindo, enviando um espírito que enganasse os falsos profetas para conduzir, de fato, Acabe para a batalha e assim ser punido. Mas essa relação, irmãos, de ajuntar para si pessoas que falem o que lhe convém, já é uma realidade já dita há muitos anos, uma realidade dos últimos dias. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O apóstolo Paulo afirma, mediante o Espírito, que essas pessoas, nos últimos dias, vão buscar se cercar desses tipos de gente, que falem apenas o que lhe é conveniente, que fale apenas o que lhe é agradável, que fale apenas o que lhe convém, algo que não lhe machuque, que não lhe confronte, que não lhe chame para a realidade. Jeremias também fala uma coisa referente a isso. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E olha só a observação que o Jeremias faz. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Percebam, irmãos, embora fosse uma intervenção da parte de Deus, enviar um espírito para enganar o povo através daqueles falsos profetas, é algo característico da maioria das pessoas, se reunir daquelas pessoas que falam que lhe convém. E mais, eles gostam disso, eles gostam de serem enganados, eles gostam de serem ludibriados, eles têm prazer, eles têm satisfação, eles estão cientes que estão sendo enganados, mas mesmo assim continuam os ouvindo, continuam os aceitando. Certa vez, uma repórter estava entrevistando um ilusionista famoso e ela perguntou de forma objetiva a que ele atribuía o seu sucesso.
Aqui ele atribuía a sua fama, sabendo que as pessoas, de fato, que estavam assistindo, sabiam que aquilo que ele estava fazendo eram truques, que, na verdade, nada condizia com a verdade. Mas ele respondeu de forma enfática e objetiva. As pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas estão ali para descobrir o truque, para descobrir a tramóia, o que eles estão, de fato, escondendo para, de fato, criar aquela ilusão, e elas são constantemente enganadas, elas sentem prazer por isso. Elas sentem satisfação nisso. Não é diferente, irmãos, nas igrejas de hoje. Não é diferente, irmãos. Hoje a religião está assim. Nós vimos templos lotados, pessoas brigando, fazendo fila para encher os templos, para ouvir pessoas que estão simplesmente o enganando. E a Bíblia diz, eles gostam disso. Eles têm prazer nisso. Eles gostam de serem enganados. Eles gostam de serem ludibriados. Quanto a nós, irmãos, a quem nós estamos consultando? A quem nós estamos pedindo conselhos e orientações? São pessoas que falam o que nós desejamos, que alisam o nosso ego, ou são pessoas que falam a palavra da verdade, palavras que visam nos orientar e nos mostrar o caminho certo? Vamos inverter as posições. Quando nós aconselhamos, quando nós somos consultados, que conselhos nós damos? Nós damos conselho segundo as nossas próprias vontades? Nós damos conselho com o intuito de não ferir ou machucar ou magoar aquele irmão ou aquela pessoa? Ou nós somos como Micaías, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Nós vamos seguir a palavra do Senhor, nós vamos falar o que a palavra nos ensina. Que tipo de conselho nós damos e que tipo de conselheiros nós procuramos? A terceira característica do crente apóstata é algo semelhante. O crente apóstata, ele é caracterizado por ser resistente à palavra de Deus. Nós lemos aí no versículo 7 e 8. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Versículo 15. E vindo ele ao rei, no caso Micaías, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Irmãos, as palavras do rei Josafá, a princípio, revelam, em teoria, que Micaías tinha uma espécie de implicância, de que Micaías o perseguia, que Micaías só de fato falava aquilo que era ruim a ele. Mas, na verdade, quando nós o analisamos de forma mais fria, nós percebemos que Acabe que estava sendo resistente à advertência por parte do Senhor. A Bíblia, Micaías diz, ou melhor, Acabe diz que ele só fala de mim o que é mal, ou seja, Micaías já tinha estado com ele e já tinha anunciado a palavra do Senhor a Acabe, e ele se manteve resistente. E ele entendeu apenas como se fosse uma implicância, como se fosse uma perseguição, como se fosse uma mensagem carapuça, como nós diríamos hoje em dia. É algo que só fala o que é mal, que só fala aquilo que contraria a minha vontade. Acabe já havia sido advertido outras vezes pelo profeta, mas tinha um coração endurecido e não aceitava a advertência e as repreensões da parte de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4, a partir do 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que Paulo fala, irmãos, é retrato fiel do rei Acabe, um homem obstinado, resistente às advertências de Deus, um homem que não gostava de ser contrariado. O que Paulo fala, irmãos, é retrato fiel das pessoas hoje, que não suportam ser corrigidas, exortadas, repreendidas, e por conta disso vão se cercar de mestres que falam o que lhe agrada. É o caso, por exemplo, hoje, de uma teologia que surgiu, que é praticamente a filha da teologia da prosperidade. Chama hoje de teologia do coach. É a teologia que alisa o ego, é a teologia que fala apenas o que é bom. Enquanto a teologia da prosperidade visa encher o seu bolso, a teologia do coach visa inflar o seu ego. Enquanto a teologia da prosperidade quer que você tenha vida financeira plena, a teologia do coach vai dizer que você é bom, que você é perfeito, que você vai dizer que você tem que se desenvolver o seu potencial, que você é o ponto fraco do coração de Deus. Vai dizer que você tem valor, que você é o centro do coração de Deus, que você vai viver os sonhos de Deus. Uma teologia onde o homem é o centro. A isso, o presbítero Emanuel no outro dia falou que chama-se antropocentrismo. O homem é o centro. Você tem valor, você vai cumprir os seus sonhos, Deus é o seu ponto fraco dos sonhos de Deus, enfim, essas balelas todas, colocando o homem como centro, tirando Cristo, a sua cruz, a sua glória, a sua majestade, a sua redenção, o seu sacrifício remidor do centro que a própria palavra o coloca, Cristo como centro de tudo, e vai tirar Cristo da sua glória, do seu trono e colocar o homem. O homem tem valor. Enquanto a boa teologia prega que Jesus é o Senhor, a teologia do coach vai dizer que é o homem que domina, é o homem que está no centro. Jesus diz que se nós não nascermos da água e do Espírito, não veremos o reino de Deus. Paulo vai nos dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A teologia do coach vai dizer que nós somos preciosos, que você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Sobre isso, irmãos, como nós reagimos quando nós somos confrontados? Como nós reagimos quando nós somos admoestados na palavra? Como é que nós reagimos quando um irmão nos adverte? Como é que nós reagimos diante das palavras ditas aqui na frente, no púlpito? Achamos que é implicância? Achamos que é mensagem carapuça? Achamos ou entendemos como mensagem de Deus, como advertência, ou achamos que é uma armação, que é o pastor, o presbítero, algum oficial, algum irmão implicando e pegando no nosso pé? Como é que nós entendemos? Como é que as crianças reagem quando são advertidas, quando são repreendidas por seus pais ou por algum oficial? Acham que é chatice, implicância, ou é o pai querendo orientar para o melhor do bem delas? Como é que nós reagimos quando nós somos confrontados? Agimos como Acabe, que achamos que é implicância, que nutria um ódio mortal praticamente por Micaías, porque ele diz, eu o aborreço. Quando ele diz o aborreço ali, irmão, significa que ele tinha um ódio terrível por Micaías. Micaías era uma persona não grata. Nós ouvimos essa expressão durante essa semana, né? Persona não grata, uma pessoa que não é querida, uma pessoa que não é benquista, uma pessoa que não tem nenhum tipo de representatividade. Mas por quê? Porque ele falava a verdade. Mas por quê? Porque ele confrontava, falava apenas aquilo que o Senhor orientava. E isso gerava uma insatisfação, um incômodo em Acabe. Não se engane não, irmãos. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre Micaías, mas também somos como eles. O mundo nos odeia. O mundo não quer nenhum tipo de relação conosco. Nós também, para o mundo, somos personas não gratas. Porque nós vamos falar que o mundo está morto nos seus delitos e pecados, e que se não for na cruz de Cristo, eles vão para o inferno. E isso vai gerar uma retaliação. Assim como aconteceu com Micaías. Se Deus permitir, nós vamos ver também isso. Mais uma característica, mais um ponto que compõe
o perfil do crente apóstata. Até aqui nós vimos que o crente apóstata, representado por Acabe, é um crente que não consulta ao Senhor, que é averso à palavra de Deus, que não tem nenhum vínculo e não busca a presença de Deus, não busca a orientação da parte do Senhor, não quer saber o que é que ele tem de orientação para os seus caminhos. Nós vimos que ele vai se cercar, se rodear de pessoas que o bajulam, pessoas que vão falar apenas que lhe convém. É muito próprio, é muito peculiar. Se eu sou sustentado pelo reino, é óbvio que eu vou falar apenas aquilo que me agrada. Eu vou perder minha boquinha, como dizem na linguagem popular. Eu vou perder a oportunidade de continuar sendo sustentado. O crente apóstata também é aquele que resiste à pregação da palavra, à advertência, à admoestação. O crente apóstata é aquele que não suporta ser chamado a atenção. Essa era a característica do rei Acabe, um homem de personalidade forte, um homem ao mesmo tempo mimado, birrento, que não gostava de chamar a atenção. No versículo anterior, capítulo 21, na verdade, tem um evento de Nabote com Nabal. Nabote era um dono de uma vinha, ou melhor, Acabe com Nabote, por isso. Nabote era um dono de uma vinha e Acabe se interessou por essa vinha. Isso. E Acabe se interessou por essa vinha, queria pagar por ela. Nabote disse, eu não vou te vender porque ela é herança, tem um valor sentimental para mim que vai além do que o dinheiro, eu não vou te vender. E Acabe ficou chateado, entristecido. E a esposa dele, Jezabel, ao ver o semblante dele, de entristecido, perguntou o que aconteceu, e ele disse, eu quis comprar a vinha na mão de Nabote, e ele não me vendeu. E Jezabel olhou para ele e disse, vem cá, você é rei mesmo em Israel? Como quem diz, você é homem ou você é o quê, rapaz? E aí, uma outra parte fatídica da história, ela cria uma situação completamente perversa, chama os sacerdotes e chama outras duas pessoas para testemunhar contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra o Senhor e blasfemado contra o rei. E aí Nabote é morto, apedrejado. Perceba, irmãos, como é a personalidade desse homem, que não gosta de ser contrariado, mimado, birrento. E por conta disso também o profeta Micaías sofreu suas consequências. E o quarto ponto, o crente apóstata é aquele que acha que pode enganar a Deus e que pode escapar de Deus. Versículo 29 a 37. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao ocaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quanto ao rei se asseguraram de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no para Samaria, onde o sepultaram. Fim trágico, irmãos, fim triste para uma pessoa que foi advertida, que foi orientada, mas que se manteve resistente e que, ainda assim, achava que poderia burlar, que poderia escapar, que poderia se livrar da sentença e do juízo de Deus. Um homem que, de certa forma, quis dar um jeitinho brasileiro. Isso é muito típico do brasileiro. Tentar burlar, escapar. A profecia de Micaías, irmãos, de certa forma, não foi totalmente rejeitada por Acabe. Ele não rejeitou totalmente, porque foi dito que ele iria morrer na batalha. E qual foi a intenção dele? Ele usou de astúcia. Você, Josafá,
mantém-se com as suas vestes reais, e eu vou me disfarçar e vou me colocar no campo de batalha. Para todos os efeitos, Josafá é o rei de Israel, o rei Acabe. E só que já havia dito, o rei da Síria tinha dado um decreto para os seus oficiais: você não vai procurar disputa com ninguém, o seu alvo é apenas o rei Acabe. E nessa brincadeira, vamos dizer assim, quase que Josafá acaba perdendo, acaba sofrendo as consequências. O rei Acabe, irmãos, acha que de forma astuciosa, se disfarçando entre os soldados, ele não podia ser reconhecido pelo exército. De fato, ele não foi reconhecido. Mas ele não pode ser, ele nunca vai deixar de ser reconhecido por Deus. Ele acha que pode enganar os homens, mas nunca vai enganar a Deus. Ele acha que podia, e achava que podia fugir do homem, mas nunca de Deus. O Salmo 139, que nós tanto conhecemos, vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Achava Acabe que poderia escapar do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, ele cumpre aquilo que de fato decreta. Ele concedeu oportunidades, ele concedeu chances para que Acabe voltasse do seu mau caminho. Mas por conta da sua dureza de coração, da sua resistência, da sua apostasia, ele acabou sofrendo as consequências. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Nós, irmãos, não temos e não podemos achar que nós podemos dar um jeitinho brasileiro. Nós não podemos camuflar o nosso pecado, a nossa falta. Ou nós damos ouvido ao que o Senhor nos orienta, ou nós podemos sim sofrer a penalidade. Lembra do que foi dito hoje pela manhã, o rei Uzias? O pastor Paulo pregou, um homem abençoado, um homem próspero, mas que diante de 80 sacerdotes dizendo: Uzias, não é lícito você queimar incenso, mas ele se manteve resistente, e por conta disso foi atacado de lepra. E foi esse tipo de homem, irmãos, um homem que rejeita a Deus, que rejeita a palavra de Deus, foi esse tipo de homem que não aceita advertência, que não aceita correção, um homem que se cerca de pessoas que vão bajulá-lo e falar apenas o que lhe é conveniente, um homem que tenta dar um jeitinho brasileiro. Foi com esse homem totalmente perverso e contrário a Deus que o rei Josafá foi buscar fazer aliança. Foi com esse tipo de homem que o rei Josafá foi buscar fazer um compromisso. Sobre Josafá, irmãos, e o resultado da sua aliança com o rei Acabe, nós vamos estudar em uma nova oportunidade. Mas antes de nós concluirmos e fazer uma oração, ao longo da nossa mensagem nós fizemos algumas pontuações, algumas aplicações, e eu quero concluir com algumas outras, para nós assim fazermos uma oração. Durante a mensagem, irmãos, eu fiz questão de dizer que Acabe era um crente apóstata, um crente que havia abandonado completamente a Deus. E talvez os irmãos possam se perguntar: então significa então dizer que nós cristãos podemos abandonar a fé? Podemos abandonar tudo aquilo que ouvimos e cremos e perdermos nossa salvação? Significa dizer que aquele que foi comprado por bom preço, aquele que foi justificado pela fé, aquele que foi remido pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa, pode se afastar definitivamente de Deus? Igual a Paulo escrevendo aos Romanos, a resposta é: de forma nenhuma. O que nós temos que entender, irmãos, é a diferença. Nós temos que entender que existe aqueles que nasceram de novo e aqueles que nasceram apenas da água. Aqueles que nasceram da água e do Espírito e aqueles que nasceram apenas da água. Aqueles, irmãos, que nasceram apenas da água são aqueles que vivem de aparência, que falam como crente, que se vestem como crente, que participam de programações na igreja, que participam até mesmo e assumem ofícios dentro da igreja, mas que nunca verdadeiramente foram alcançados pela graça salvadora. E esses, em algum momento, vão abandonar ao Senhor, mas nunca aqueles que foram selados com o Espírito Santo, mas nunca aqueles que foram comprados por bom preço. A isso nós, reformados, falamos de perseverança dos santos.
aquele que foi comprado, aquele que foi resgatado, aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, eles não abandonam o Senhor. Podem até momentaneamente, mas Deus os chama novamente. Eles não resistem ao chamado do Senhor, porque o chamado do Senhor é eficaz. Eles podem até resvalar os seus pés, permanecer um tempo no erro, mas Deus os chama de volta para que eles permaneçam e sigam o Senhor até o fim. Quanto a nós, irmãos, eu quero incentivar os irmãos a experimentar mais da soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós sabemos que Deus, como diz o cântico, as mãos dele dirigem o nosso destino, mas eu quero incentivar os irmãos a experimentar mais de Deus, da soberania de Deus, de maneira mais intensa. De que maneira? Consultando ao Senhor, como nós já vimos no início. Consultando ao Senhor, irmãos. Consultar ao Senhor, irmãos, ela tem um significado de submissão. É como diz Pedro: Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas segundo a tua palavra eu lançarei as redes. Submissão. Submissão, irmãos, não só a submissão, mas também consultar ao Senhor representa a dependência do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: sem mim nada podeis fazer. Consultar ao Senhor, irmãos, vai representar também que nós podemos confiar no Senhor, que nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Consultar ao Senhor significa que, se nós pedirmos um pão, o Senhor nunca vai nos dar uma pedra. Eu também quero incentivar os irmãos a buscarem pessoas, conselheiros, maduros, experientes na fé. Nós, como eu falei há pouco, estamos passando por diversos dilemas, diversas dificuldades e precisamos de bons conselheiros, de boas pessoas. Que nós possamos dar ouvido a essas pessoas, especialmente aquelas que têm mais maturidade, maior tempo no Evangelho, que têm um calejo maior, que vão saber nos dar orientações e que nós também tenhamos a humildade de, quando essas mensagens virem até nós, entendermos como mensagem de Deus. Que nós não fiquemos emburrados achando que é implicância, porque nós temos uma tendência, irmãos, a procurar pessoas que vão nos dar apoio para aquilo que nós queremos fazer. Nós temos uma tendência a cometer o erro, até sabemos que é errado, mas tem pessoas que nós vamos buscar pessoas que vão querer nos dar aquele empurrãozinho para cometermos o erro. Nós lembramos aí rapidamente do filho de Davi, Aminon. Ele, infelizmente, sentia uma forte atração por sua irmã. E ele sabia que era erro. E ele ficava angustiado com isso. E aí ele encontrou uma pessoa que lhe orientasse, dizendo: olha, você vai fazer desse jeito e seguir dessa maneira, você vai chamar sua irmã para a sua tenda, vai fingir que está doente, e em cima disso você vai forçá-la. Olha só o conselho, olha só a orientação desse homem. Um enviado do inferno para trazer abominação e terror para aquela família. Irmãos, nós temos essa tendência, então vamos buscar pessoas que nos orientem no caminho da palavra e tenhamos a humildade de entender que, se a mensagem não for tão agradável a nós, que essa mensagem não é implicância, não é perseguição, não é afronta, é Deus usando aquele irmão para nos mostrar a verdade. Em terceiro ponto, irmãos, que nós não julguemos que podemos escapar do Senhor. Que nós não julguemos e não tentemos camuflar nossas faltas, como fez o rei Acabe. Nós não temos, é muito característico nosso dar aquele jeitinho brasileiro, buscar uma alternativa. Nós não temos como enfeitar o pecado. Nós temos sim que nos reconhecer, entender que pecamos, pedir perdão, pois aquele quem confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Pai de amor e misericórdia, fomos confrontados pela Tua palavra, fomos advertidos, fomos orientados. Rogamos em nome de Jesus que essas palavras não fiquem apenas em teoria, mas que possam ser aplicadas diariamente em nossas vidas. Que nós entendamos, ó Deus, que temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas e que nós possamos recorrer diariamente ao Senhor para tomar as nossas decisões, para consultar ao Senhor para os mais diversos dilemas que nós enfrentamos. Te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de nós, que não nos permita, ó Deus, seguir
o caminho de Acabe, um homem que tantas vezes foi chamado ao Senhor, foi chamado à atenção, foi repreendido, mas que infelizmente se manteve resistente. Tenha piedade de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a reconhecer a advertência, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender que é o Senhor falando conosco e nos mostrando o caminho que devemos seguir. Pai, que nós possamos estar rodeados constantemente de pessoas que vão nos orientar, que vão nos guiar no caminho da verdade. Que o Senhor nos dê a humildade, ó Deus, para entendermos também as repreensões que vêm do púlpito ou do irmão de forma particular. Que o Senhor também, ó Deus, nos dê o temor, a reverência, e nunca acharmos que podemos escapar do Senhor, mas que verdadeiramente recorramos ao Senhor, confessando as nossas faltas e pedindo ao Senhor força para permanecer firmes diante de Ti. Nos ajuda, ó Pai, nos dá força para que nós verdadeiramente possamos ser crentes fiéis ao Senhor, crentes que honram e que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Nós assim Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, receber a bênção. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações, o conforto e o consolo e a sabedoria do Divino Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Pode assentar, irmãos. Em oração silenciosa, estamos despedidos uns dos outros. Algum aviso?